Olá, tudo bem? Como anda a sua saúde e o seu bem-estar? Se você está em busca de mais qualidade de vida, está no programa certo. O De Bem com Você conta com dicas de especialistas sobre como tratar e principalmente como prevenir algumas doenças. E no programa de hoje eu recebo o médico cirurgião do aparelho digestivo, Gustavo Rachid, com dicas importantíssimas de como prevenir o câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Muito obrigada, aceitou o nosso convite. eu que agradeço a presença de novo. Opa, doutor, o senhor é muito bem-vindo aqui. Para a gente começar, é possível prevenir o câncer de intestino ou o câncer coloretal, que me pegou aqui no primeiro bloco? Sim, é possível prevenir sim, principalmente com o seu estilo de vida, né? Alimentação, manter o peso certo, evitar excesso de bebida alcoólica, evitar tabagismo, sedentarismo, fazer os seus exames preventivos é o suficiente para que você consiga prevenir o câncer coloretal. Nós podemos dizer que a alimentação é o principal artifício, o principal meio de prevenir esse tipo de câncer? Acho que sim, porque o câncer coloretal vem aumentando a incidência no mundo ocidental. E se você acompanhar o gráfico da incidência do câncer coloretal e o da industrialização dos alimentos, ele segue mais ou menos a mesma curva. Então, uma dica importante é assim, a gente percebe essa relação do câncer coloretal com alguns tipos de alimentos, né? Então, se você puder evitar esses alimentos, com certeza você vai estar evitando o câncer coloretal. Já deu para perceber que uma alimentação saudável é um dos principais meios para evitar o câncer de intestino e outras doenças, é claro. E já que o assunto é uma alimentação saudável, vamos conversar agora pela internet com a nutricionista Deriana Oliveira sobre uma alimentação com foco na prevenção do câncer de intestino. Deriana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Adriana, quais alimentos que podem ajudar na prevenção do câncer de intestino? Justamente os alimentos que são antioxidantes, né? As frutas, as verduras, os legumes. Então, ter uma variedade desses alimentos vai contribuir muito quando a gente fala de prevenção. Alimentos fontes de fibra também, porque o intestino ele precisa muito, né? As bactérias intestinais que promovem proteção para o nosso intestino, elas precisam muito das fibras para que elas se alimentem e façam o papel delas, né? Então, e a hidratação também. Ótimo. A gente pode, por favor, dar algum exemplo dos alimentos que têm bastante fibras, frutas, o nome aí para o telespectador que está em casa? Sim, a gente pode adicionar fibras na refeição, né? Hoje a gente tem o psyllium, que é muito interessante, porque ele não fermenta muito no intestino. A aveia, que é incrível, fácil acesso. A gente tem a semente de chia, de linhaça. Todos os vegetais crus, as folhas, são ricas em fibras. Baixíssimo ali quantidade de carboidrato, a gente pode consumir um pouco mais. E eu percebo que as pessoas consomem bem menos do que precisa, viu? Desses alimentos aí, de folhas, de vegetais mais cozidinhos. Então, as frutas, em geral, a gente pode estar inserindo e colocando, adicionando também essas fibras que eu citei. Ótimo. Algum exemplo de fruta, Deriana, para o telespectador, que é antioxidante? Olha, é uma fruta que é nossa, que está na época agora, jabuticaba, super antioxidante, morango, a gente está encontrando bastante, laranja, limão, é até difícil especificar uma, né? A gente tem uma lista ali, por exemplo, romã, mas aí fica um pouquinho mais longe aqui da nossa região aqui. Mas o ideal é que todos os dias a gente tente consumir pelo menos 2 a 3 porções de frutas no dia. Por isso que eu falo que a gente acaba consumindo menos, né? Às vezes é uma só e aí fica muito pouco, quando a gente fala em antioxidantes. Ótimo. E quais alimentos que devem ser evitados? A gente tem que evitar muito os alimentos, principalmente os ultraprocessados, as carnes ultraprocessadas, então mortadela, linguiça, presunto, esses alimentos no máximo uma vez na semana, quando a gente fala de prevenção de doença. O excesso de carne vermelha também para o intestino é muito ruim, pode ser prejudicial, tá? Aí os alimentos ultraprocessados de supermercado, aqueles bolacha recheada, esses que a gente sabe que não faz muito bem, refrigerante,
Então, tem que evitar o máximo que a gente puder. Então, principalmente esses. Muito obrigada pela participação, Deriana. De nada, eu que agradeço. Quantas dicas importantes nós recebemos da nutricionista. Eu acho que vale a pena a gente reforçar os alimentos que devem ser evitados, né? Na nossa conversa ela falou bastante sobre os processados, ela citou uma vez por semana. E você sempre defende que processados evitar a todo custo, né, doutor? Alimento processado é aquele que a gente chama de processado, ultraprocessado ou industrializado, é aquele que passou por um processo de conservação, né? Então, a indústria alimentícia, ela usa alguns produtos químicos, né, como conservantes, estabilizantes, aromatizantes, corantes, que realmente inflamam o nosso organismo. A porta de entrada do nosso organismo é o aparelho digestivo, e isso tem uma relação direta. Então, para dar exemplo de produtos processados, é salsicha, salame, leite de caixinha longa-vida, pão de forma, tudo que está numa embalagem que tem prazo de validade para daqui a 2, 3 meses, tem alguma substância química ali que não faz bem para a gente. Entendi. E além dos processados que devem ser evitados, a nutricionista falou para a gente consumir frutas, né? Principalmente as frutas que são oxidantes. Mas você, como médico cirurgião do aparelho digestivo, pode ajudar a gente aí com outras dicas, outros alimentos que é importante a gente consumir. Então, a gente pede para o paciente sempre comer comida de verdade. Comida de verdade é legume, fruta, proteína de origem animal. E gordura saudável, né? Aquelas gorduras que tem, por exemplo, no abacate, a gordura que tem na castanha, a gordura que tem no coco, a gordura do azeite extra virgem, né? Isso são gorduras boas, fundamentais para o nosso organismo e para o bom funcionamento do intestino. Entendi, doutor. E, bom, descascar mais e desembrulhar menos, é isso? Isso é uma boa dica. Que é uma frase... É uma dica, descascar mais, desembalar menos, ou tem gente que fala assim, feira e açougue, entendeu? Entendi. Ou então bicho e planta, entendeu? São maneiras de você lembrar que tudo que está ali fresquinho, na feira, no hortifruti ou no açougue, tá tudo bem. Vale a pena. É comida. Ótimo. E é importante introduzir esses alimentos, então, desde cedo, né? A prevenção do câncer de intestino começa, a gente pode falar, na primeira infância? Sempre, às vezes o câncer de intestino, ele é consequência de um hábito de vida ruim daquele paciente durante muitos anos. Sim. Né? Então, o câncer de intestino, ele não nasce de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Ele é um processo crônico, né? Às vezes a pessoa tem o gene, né, uma determinação genética, mas o hábito de vida dela é que vai determinar a ativação ou não desse gene. E também, de repente, o paciente não dar atenção para uma doença leve no intestino, mas que pode progredir para um câncer. Quais são as doenças que são comuns, mas que, se não tratadas, podem progredir para um câncer? Então, o câncer de intestino, ele tem uma relação com as doenças inflamatórias intestinais, que a gente chama, que são basicamente duas, né? A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Elas são doenças inflamatórias, tá? Elas causam, é uma doença autoimune, ela causa inflamação no intestino. Mas essas doenças, se não tiverem tratadas adequadamente, se não tiverem em remissão, se não tiverem com um tratamento adequado, elas também são fator de risco para progressão de câncer. Ela é um fator de risco, não que ela vai se tornar um câncer, mas o fato de ficar com o intestino inflamado cronicamente aumenta a chance de câncer de intestino. Ótimo! Neste bloco, recebemos dicas valiosas do Dr. Gustavo Rachid e da nutricionista. A atividade física também é uma boa aliada na prevenção do câncer de intestino. E o Gilles Dias, que é técnico de corrida, tem um recadinho pra gente. Vamos conferir? Olá, meu nome é Gilles Dias, eu sou personal trainer e eu tô aqui para te dar uma dica super importante. Você sabia que se você praticar caminhada 2 vezes por semana, você já baixa em mais de 14% o índice de câncer do intestino? Não sabia? Coloque uma roupa confortável e bora caminhar, ó, igual eu aqui. Bora caminhar e aumentar a longevidade. Muito bacana, é isso aí, a atividade física também contribui, né, doutor? É porque a atividade física, ela contribui muito na questão do sedentarismo, né? E o sedentarismo
A obesidade e o sedentarismo também são fatores de risco para câncer de intestino. Então, a atividade física, sem dúvida, é um grande aliado. Sim, em todos os sentidos, né? Bom, agradecer o Gilles aí pela dica. Então, você de casa pegou, né? 2 vezes por semana, caminhadinha, e o organismo inteiro agradece. Na volta do intervalo, nós vamos conhecer uma ONG que conta com rodas de conversa e depoimentos de pacientes que venceram o câncer. A gente volta já já! Estamos de volta. E você, tem alguma sugestão de tema ou especialista que gostaria de ver aqui no programa? Encaminhe a sugestão para a gente por meio do nosso Instagram. Nesta página você também acompanha toda a programação da TV Câmara, que conta inclusive com tradução de Libras em todos os programas. Aproveito para agradecer a Ana Furtado, que sempre faz a tradução em Libras do De Bem com Você. E é claro, né? Ela conta com a ajuda de todo o nosso time de intérpretes. Então, um abraço para todos. Prevenção do câncer de intestino é o tema do programa de hoje, com o cirurgião do aparelho digestivo, Gustavo Rachid. E se você conhece alguém que está passando por um tratamento de câncer, nós encontramos uma ONG de apoio, informação e defesa dos direitos dos pacientes com câncer. E quem vai falar com a gente agora sobre esse serviço é a Luciana Holtz, presidente e fundadora da Oncoguia. Tudo bem, Luciana? Olá, Gisele. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Luciana, há quanto tempo existe a ONG? Olha, esse ano nós estamos completando 14 anos. E por que vocês criaram essa ONG? Quais os serviços são oferecidos para os pacientes e os familiares das pessoas com câncer? Então, Gisele, o nosso foco principal é garantir que nenhum paciente com câncer enfrente essa doença sem informação de qualidade e sem apoio. Hoje o câncer ainda é uma doença que assusta muito e que conforme a pessoa vai vivendo, né, o passo a passo, muitas vezes pré-diagnóstico, durante o diagnóstico, o processo para começar o tratamento, inúmeros problemas podem surgir. Então ele pode demorar muitas vezes para conseguir fazer um exame, ele pode demorar para fazer uma biópsia, ele pode enfrentar algumas dificuldades para conseguir fazer o tratamento no SUS. E tudo isso cercado de dúvidas, de medos, de preocupações. Então o Oncoguia, de alguma forma, Gisele, ele cobre tudo isso. Acho que o principal serviço que é fundamental todo mundo conhecer, primeiro é o nosso portal online, que é o oncoguia.org.br. Segundo, que a gente tem uma plataforma multicanal que é baseada principalmente num 0800 gratuito. Então já falo aqui o número para vocês, que é o 0800 773 1666. Então, as pessoas podem ligar para as nossas especialistas, mas a gente também faz essa orientação personalizada pelo WhatsApp, pelas redes sociais e também por meio do nosso portal. As pessoas podem mandar um e-mail pelo nosso Fale Conosco. E a gente também tem um outro serviço, Gi, que são as nossas rodas de conversa, que acontecem toda quinta-feira, que é um espaço específico para as pessoas cuidarem da sua saúde emocional. Então, acho que esses 3 serviços são muito fundamentais, que alguém que hoje esteja enfrentando um câncer é importante conhecer e podem contar com a gente. Ótimo, muito obrigada. E vale lembrar também, eu entrei no site que tem depoimentos de pacientes que passaram pelos tratamentos, que estão curados e que ajudam outros pacientes a enfrentar essa doença, né? Eu achei incrível essa parte, muito bacana. Sem dúvida, acho que hoje o que as pessoas, inclusive o que os pacientes gostam muito, é poder, né, se aproximar, conhecer, se inspirar, se motivar com outras histórias. Então, sem dúvida, a gente tem lá no site esse espaço de depoimentos, inclusive um espaço para as pessoas compartilharem a sua experiência como um todo, justamente porque a gente sabe que isso faz, sem dúvida nenhuma, muita diferença. Parabéns, Luciana, parabéns pelo trabalho, parabéns para toda a ONG. Nós vamos deixar aqui depois o endereço com GC para as pessoas conseguirem, né, encontrar vocês. Muito obrigada pela participação, um abraço. Imagina, um enorme prazer, obrigada.
Doutor Gustavo, qual que é a faixa etária para começar a fazer os exames de investigação de um possível câncer de intestino? Depende um pouquinho, né? Depende dos fatores de risco. Então, assim, para quem tem histórico familiar de câncer de intestino, ou seja, parentes de primeiro grau, a gente pede para começar a fazer colonoscopia, né, que é o exame preventivo, a partir de 40 anos ou 10 anos antes do caso controle. Então, por exemplo, se você teve um pai ou uma mãe que teve câncer de intestino com 45, você tem que começar com 35. Entendi. Se for mais do que isso, né, a partir dos 40 anos, a cada 2 anos tem que se fazer uma colonoscopia. E já que a gente falou da colonoscopia, é um exame que às vezes as pessoas têm um certo preconceito. É bom desmistificar isso, né? A colonoscopia é um exame sensacional, porque assim, é um exame fácil, acessível, tranquilo de se fazer, é um exame rápido, demora 20 minutos no máximo, meia hora que seja, e é um exame que ele consegue identificar as lesões precursoras do câncer de intestino, que são os chamados pólipos. Tá. Né? Então, o colonoscopista, quando ele introduz o aparelho, ele enxerga o pólipo, ele já retira o pólipo e já manda analisar esse pólipo, e que normalmente é a lesão precursora do câncer de intestino, entendeu? Então, é um exame que, assim, o desconforto do exame é o preparo, Sim. que você tem que tomar um remédio para limpar o intestino, vai dar uma certa diarreia, para limpar, para o colonoscopista conseguir enxergar essas lesões e já retirar. Né? Então essa é a principal ferramenta que a gente tem para a prevenção do câncer de intestino. Ótimo. E uma pessoa, o telespectador que está assistindo a gente em casa, de repente ele percebe que algo não está bem com o intestino dele. Qual especialista que ele deve procurar? Pode procurar, na verdade, qualquer médico, tá? Qualquer médico é capaz de fazer um pedido de colonoscopia. Né? Então eu recebo, por exemplo, pacientes que a ginecologista da mulher pediu uma colonoscopia para ela, preventiva, né? Então assim, só voltando um pouquinho, para quem tem histórico familiar a partir dos 40 anos, quem não tem histórico familiar ou não fuma, a gente pede para fazer entre 45 e 50, e se essa colono for normal, a cada 5 anos. Entendi. Tá? Então assim, teoricamente o seu cardiologista pode pedir, seu ginecologista pode pedir, ou um gastro pode pedir, um gastroclínico, um gastrocirurgião, clínico geral, enfim, qualquer médico está habilitado a fazer um pedido de colonoscopia. E aí, se tiver alguma alteração importante, esse médico pode encaminhar para um especialista. Quais sintomas que podem indicar, de repente, não o câncer, ou até o próprio câncer mesmo de intestino, ou algum problema no intestino? Quais são os principais sintomas que as pessoas devem ficar atentas? O principal sintoma é a gente chama de mudança do hábito intestinal. O que quer dizer isso? Eu sempre fui no banheiro todo dia, mais ou menos daquele jeito, minhas fezes são sempre mais ou menos naquele padrão. De um tempo para cá, fica alternando. Às vezes eu tenho diarreia, às vezes tem constipação, às vezes sai um pouquinho de muco nas fezes, parecendo uma clara de ovo, assim. Entendi. Às vezes sai um pouquinho desse muco com sangue, Tem que ficar parecendo atento. uma geleia, assim, alguma coisa que os pacientes descrevem. Então, assim, alteração do hábito intestinal, presença de sangue, presença de muco nas fezes, perda de peso, são sintomas importantes para você procurar o médico logo. E de repente um paciente foi diagnosticado com câncer de intestino. Quais os cuidados que esse paciente, os familiares, né, devem ter para ele ter uma melhor qualidade de vida? Então, quando você recebe o diagnóstico de câncer de intestino, a gente tem que fazer o que a gente chama de estadiamento, né, que é saber qual estágio da doença que você está. E ali, a partir disso, determinar o tratamento melhor. Então a gente vai fazer tomografia de tórax e abdômen, exames de sangue com chamados marcadores tumorais e o resultado da biópsia da colonoscopia. A partir disso a gente tem qual o estágio da doença que o paciente está, e aí vai determinar se ele vai fazer cirurgia, se ele vai fazer quimioterapia primeiro, ou se ele vai fazer cirurgia primeiro e depois quimioterapia, ou dependendo em casos de câncer de reto, né, de câncer de intestino mais baixo, às vezes faz uma rádio, uma quimio antes. Então é importante fazer esses exames antes de partir para um procedimento cirúrgico, por exemplo. Ótimo! Bom, e na volta do intervalo você vai conferir quais são os fatores de risco que podem contribuir com o surgimento do câncer de intestino. A gente volta já já!
estamos de volta. A gente sempre fala no De Bem com Você que prevenir é muito melhor do que remediar. Quando a gente se alimenta de maneira correta, pratica atividades físicas e leva uma vida com mais qualidade e longe do estresse, a gente evita inúmeras doenças. E no programa de hoje, o médico cirurgião do aparelho digestivo Gustavo Rachid fala com a gente sobre como prevenir o câncer de intestino. A equipe de jornalismo da TV Câmara, do Boletim Legislativo, preparou uma reportagem bem bacana. E agora, doutor, vamos assistir sobre esse tema. Ter uma vida saudável é uma questão de escolha. Mudar os hábitos de vida, como a alimentação, pode ajudar a prevenir doenças graves, como o câncer de intestino. Esse câncer é o segundo mais frequente, tanto em homens e mulheres. São 20 mil mortes por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A estimativa de câncer nacional, publicada pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que ele faz referência ao aumento do triênio, que compreende 2023, 2024 e 2025, dizendo que teremos 704 mil casos de câncer em cada um desses anos, e o câncer de colo está acompanhando essa estatística, porque ele é um dos mais frequentes. Ele é o terceiro mais frequente no homem, e pelo menos o segundo ou terceiro mais frequente na mulher também. A estimativa de instituições ligadas à saúde do sistema digestivo é que no ano passado, 265 brasileiros tenham sido internados a cada dia por complicações do câncer de intestino. Só entre 2013 e 2022, foram mais de 768 mil casos registrados em todo o país, com um aumento médio de 5% a cada ano. De acordo com o INCA, são esperados cerca de 20 novos casos a cada 100 mil homens e 21 a cada 100 mil mulheres. Os sinais e sintomas mais comuns são presença de sangue nas fezes, dor e cólica abdominal frequente com mais de 30 dias de duração, alteração no ritmo intestinal como diarreia ou constipação, emagrecimento rápido, além de anemia, cansaço e fraqueza. Por isso, é preciso se atentar aos fatores de risco para o câncer do intestino. Então, o câncer de intestino, como todos os cânceres, não tem um fator só relacionado. A gente tem um fator individual, genético, mas o que é muito importante é o fator ambiental, que é a exposição a alimentos processados, embutidos, grande quantidade de ingestão de carne vermelha e a baixa ingestão de frutas, verduras e legumes. Isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento do câncer de intestino. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, se o Brasil continuar no atual ritmo de diagnósticos, teremos mais de 45 mil novos casos nos próximos 3 anos. Ainda para ajudar na prevenção e reduzir o índice de câncer de intestino, há 2 anos o Dr. Wilton fundou uma ONG que conta com doações através de campanhas para ajudar quem ainda está na fila de espera e não tem condições de pagar por uma cirurgia. E a nossa missão principal é agilizar cirurgias daqueles pacientes que têm câncer, precisam operar, não têm condições financeiras de pagar uma cirurgia particular, não têm plano de saúde, e que a demora no SUS faz com que o prognóstico, né, desse paciente piore bastante, que o tumor avance, tornando-se às vezes até inoperável, até intratável. Então a gente procura adiantar esse tratamento cirúrgico pagando pelas cirurgias integralmente. Com essa reportagem da Fernanda Santos, fica ainda mais evidente a importância da gente prevenir o câncer de intestino. Importante falar que vários fatores podem contribuir com o aparecimento do câncer de intestino. E nós preparamos uma tela com alguns desses fatores, com a ajuda do doutor. Por favor, Matheus, coloca pra gente. Parentes com câncer do intestino. Já falou, mas é importante reforçar, né, doutor? Isso. Se você começar o exame antes. Se você tem um parente de primeiro grau com câncer de intestino, você tem que começar a prevenção com colonoscopia 10 anos antes da idade com que aquele paciente teve o diagnóstico. Entendi. Entendeu? Doenças inflamatórias crônicas no intestino, nós falamos aqui que são a retirada, né, daqueles pólipos. É que a doença inflamatória crônica do intestino é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn.
esses pacientes têm que fazer uma vigilância anual com colonoscopia. Ah, sim, uma investigação mais apurada, então, né? Isso. Ficarem mais atentos. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas, na verdade, não só o câncer de intestino, faz mal para o organismo inteiro, né, doutor? Sim. Vamos para a próxima, por favor, Matheus. Tabagismo. Tabagismo está ligado a inúmeros tipos de câncer, né? O câncer de cólon é só mais um deles, mas quem fuma tem 20 vezes mais chance de ter câncer de intestino do que quem não fuma. Olha Entendeu? só. Então é um dado também importante. Bom evitar. Obesidade. Obesidade também é outro fator de risco que está ligado a vários tipos de câncer, né? Mama, ovário, colo de útero, próstata. Então, assim, a obesidade e sedentarismo, né, que caminham Sim. juntas, também tem uma relação super importante com o câncer de intestino. Aí a gente relembra a dica do Gilles, né? Isso. Caminhadinha pelo menos 2 vezes por semana. Eu tenho preguiça de ir pra academia, eu não quero pagar um personal, mas a rua tá aí, coloca um tênis, uma roupa confortável, se joga. E o sedentarismo, né? Que você já emendou com a obesidade. Isso. É importante evitar em todas as áreas, não só por conta do câncer de intestino, mas de todas as doenças. E vale a pena reforçar que quando diagnosticado e tratado a tempo, os índices de cura do câncer de intestino são altíssimos. E a Beatriz Suzuki, que venceu o câncer do intestino, hoje cria conteúdos na internet para falar sobre o assunto, encaminhou uma mensagem para a gente. Vamos acompanhar, doutor? Olá, sou Bia Suzuki, tenho 30 anos, moro em São José do Rio Preto e aos 25 fui diagnosticado com câncer coloretal. Mas a minha história começa antes disso, aos 22 anos, quando iniciou os primeiros sintomas e eu acabei negligenciando, não seguindo a orientação do especialista que eu passei na época. E eu acredito muito que a falta de informação sobre o assunto contribuiu para que eu me sentisse à vontade para ignorar os sintomas. O diagnóstico veio aos 25 após o exame de colonoscopia e a partir disso tudo correu rápido. Foram 4 cirurgias, 10 meses ostomizada, quimioterapias. E apesar de tanto imprevisto nessa caminhada, aprendi muito que a direção é mais importante que a velocidade. Hoje eu falo abertamente sobre o assunto, mas não foi fácil, principalmente cair de paraquedas no universo da ostomia, onde a gente aprende no dia a dia sobre trocas, sobre fornecimento de produtos, mas é possível sim viver bem com ostomia. Coisas boas também aconteceram nessa jornada, como conhecer meu namorado durante o tratamento. Eu sou voluntária do Instituto Oncoguia há 4 anos. Eu criei uma rede de apoio para pacientes e familiares de câncer de intestino e alerto a jovens como eu a não ignorar sintomas como eu fiz. E se eu pudesse deixar uma mensagem para outros pacientes seria: busque e aceite ajuda. Conte com uma rede de apoio de qualidade. O risco de pedir ajuda é o de ser ajudado. Um grande abraço a todos. Nossa, que mensagem bonita, né? bom. Agradecer a Bia. E, doutora, ela falou sobre ostomia, de uma maneira bem rápida, porque o nosso tempo já está acabando. O que é ostomia, por favor? Ostomia é um procedimento cirúrgico no qual, às vezes, a gente precisa fazer, principalmente em casos de urgência, em que a gente tem que fazer uma cirurgia para retirar um tumor de intestino, mas não consegue fazer a emenda primária, que a gente chama de anastomose. Então, quando você não consegue fazer uma emenda primária, às vezes você tem que derivar o intestino para fora da cavidade abdominal, junto da parede abdominal. Então é o que o pessoal chama de bolsinha, né? Então o intestino fica derivado para fora e as fezes ficam sendo coletadas nessa bolsinha. Isso normalmente é um procedimento temporário. Depois que o paciente sai da urgência, sai da obstrução intestinal, você programa outra cirurgia e faz a emenda de novo. Ótimo, muito obrigada, doutor Gustavo. Foi ótima mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço. Volte outras vezes. Estou à disposição. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!